Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Missão Caixa. Nós vamos te preparar para que você consiga passar no próximo concurso da Caixa. E eu não quero ver ninguém desanimado, eu não quero ver ninguém pessimista, eu quero ver pessoas aqui motivadas, eu quero ver pessoas aqui que querem essa vaga, pois nós, juntamente com vocês, vamos te preparar para fazer uma prova excelente, para fazer uma prova onde você tem ali chances de estar nos primeiros lugares. É isso mesmo, você tem potencial. Não baixe a cabeça, levante sua cabeça e siga em frente nessa sua empreitada, nessa sua jornada, e nós estamos aqui para te auxiliar. Eu sou o professor Mário Sérgio e nós estamos aqui com a matéria de atendimento bancário, mas nós vamos dar um enfoque necessário naquilo que é importante, naquilo que você tem que estar atento para fazer uma boa prova. E a nossa primeira aula é noções de estratégia empresarial. Nós vamos fazer aqui estudar análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento. Então, isso aqui é previsto no edital e você vai estudar aqui conosco para se preparar ali para a sua prova nessa área na disciplina de atendimento bancário. Como eu disse, eu sou o professor Mário Sérgio, eu sou bancário da Caixa, eu sou auditor interno, sou advogado, especialista em direito processual, especialista em auditoria interna, né, e compliance, tudo isso pela PUC de Minas Gerais. Essas são as minhas redes sociais, me siga lá você vai ter uma ideia do dia de um bancário, do dia de um auditor interno que trabalha na Caixa Econômica Federal, tá? Então, me siga lá nas minhas redes sociais, se inscreve lá no meu canal do YouTube, que eu também trago conteúdos importantes sobre concursos, sobre metodologia de estudo, tá? E também sobre o dia a dia na Caixa Econômica. Pessoal, como eu disse, o nosso curso ele tem o objetivo de preparar você com aquilo que é importante, aquilo que reforçar, né, aqueles assuntos que tem mais ali possibilidade de cair na sua prova. Então, aqui na tela vocês vão ver atendimento bancário. Então, assuntos e a porcentagem de frequência. Então, vocês vão ver aí esse primeiro, né, aqui, ó, esse primeiro bloco aqui com 33%, né, tem aí algumas matérias, ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, gestão da experiência do cliente, ética e conduta profissional em vendas, padrões de qualidade no atendimento aos clientes, comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. Então veja que aqui já tem um ranking daquilo que é mais importante nessa disciplina de atendimento bancário. Depois temos aí noção de estratégia empresarial com 31%, né, característica dos serviços, intangibilidade, 14%, já é um pouco menor, né, política de relacionamento com o cliente, até ali 11%, né, e noções de marketing digital, já com 9,38% de possibilidade de cair aí na sua prova, tá? Então, fique atento a isso é muito importante, né, para que você tem uma preparação focada, tem uma preparação direcionada para chegar, para que você aproveite melhor o tempo de estudo que você tem. É bastante conteúdo, então aqui conosco você vai estudar aquilo que é importante. A nossa primeira disciplina aí, noções de estratégia empresarial. Então, começamos já com noções de estratégia empresarial. Vamos pelo conceito, né? Um dos conceitos mais famosos de estratégia empresarial se deve ao professor Michael Porter, que a conceitua como vantagem competitiva, tá? Então, vocês vão, para que a gente estude estratégia empresarial, a gente começa aqui pelo conceito,
para que vocês possam internalizar o que é uma empresa, tá? A ideia de dentro de atendimento bancário, pessoal, é vocês internalizarem, é vocês terem um conhecimento do que é uma empresa, do que é um mundo corporativo, do que ele é feito, quais os princípios, né? Por isso que a gente estuda ética e conduta profissional. Então vocês precisam internalizar, né, todas essas nuances do mundo corporativo. Então por isso tem essa disciplina. Então começamos aqui com a conceituação daquilo que é estratégia empresarial, né? A estratégia empresarial refere-se ao conjunto de decisões e ações tomadas por uma organização para atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Pessoal, então uma empresa, quando alguém monta uma empresa, quando alguém, né, abre um banco, quando alguém ali, né, os investidores, os acionistas, eles têm objetivos. Então eles têm objetivos ao longo prazo e têm objetivos ao curto prazo, né? Por exemplo, ao curto prazo, às vezes a empresa ela quer se posicionar no mercado para aumentar os seus números, os números de clientes, o número de clientes daquela empresa, né? Então, às vezes é um objetivo a um curto prazo. Naquele momento você não vai ter tanto lucro, mas você tem um objetivo ao longo prazo, que é, né, ter sucesso, que é ter mais lucro, que é expandir o seu negócio, aumentar patrimônio. Tá? Então sempre que vocês estiverem, né, estudando, estiverem ali uma questão de prova que fale sobre objetivos, pense, olha, uma empresa ela tem objetivos ao curto, médio e longo prazo. Tá? Então, para atingir seus objetivos, curto, médio e longo prazo e ganhar uma posição vantajosa em seu ambiente de negócio. Então hoje, gente, uma empresa ela não vai subsistir se ela não tiver um planejamento onde ela tem ali estratégias bem alinhadas para atingir esses objetivos, tá? A empresa, né, essa estratégia ela envolve a alocação eficiente de recursos, pessoal. Veja só essa palavrinha aqui, ó, eficiente, alocação eficiente. O que significa essa alocação eficiente de recursos? Ou seja, nós vamos usar os recursos de uma maneira inteligente, nós vamos usar os recursos de uma maneira mais assertiva possível, de modo que não haja desperdício. Então, alocação eficiente de recursos. Você não vai ver nenhum empresário, você não vai ver nenhuma empresa desperdiçando os seus recursos, porque isso faz parte de uma estratégia errada. Então, uma estratégia correta é você ter ali um planejamento onde você utilize os recursos de forma eficiente. Identificação de oportunidades e ameaças no mercado. A compreensão das capacidades internas da empresa e a formulação de planos para alcançar objetivos específicos, tá, pessoal? Então, ou seja, a compreensão das capacidades internas. O que significa isso? A empresa, quando ela está no mercado, quando ela está se posicionando no negócio, ela tem que ter a compreensão, ela tem que ter a sua análise aonde ela pode ir, o que ela pode fazer, a sua capacidade operacional. Então, por exemplo, se eu tenho que, eu faço entregas, né, e eu consigo ali fazer 100 entregas por dia, então eu não posso me comprometer em fazer 100 entregas, 200 entregas por dia, porque eu só consigo fazer 100. Então, assim, da mesma forma, uma empresa que utiliza, né, utiliza recursos para comprar, né, determinados materiais, matéria-prima para produzir, então ela tem ali um limite de produção, ela tem um limite ali para gastar, ela não pode ultrapassar isso sem um planejamento, tudo envolve um planejamento, senão isso pode dar muito errado. Então a empresa tem que ter ali a compreensão total, né, a compreensão total das capacidades internas, tá? E tudo isso, pessoal, toda essa análise dela compreender a sua capacidade interna, identificar oportunidades, ou seja, aqui eu tenho uma oportunidade de crescimento, nesse outro lugar nós não vamos crescer, né, porque temos aqui determinados fatores, ou seja, inclusive aqui identificação de ameaças, né, aquilo que ameaça o negócio, aquilo que ameaça a empresa, tudo isso faz parte de um planejamento, né, ou seja, isso vem
para uma questão estratégica, para que a empresa, né, na estratégia empresarial da empresa, ela venha fazer planos para alcançar os objetivos específicos. Então vocês estão, pessoal, estudando para um concurso de banco. Um banco geralmente, né, aliás, um banco sempre ele vai projetar lucro, ele sempre vai projetar mais ganhos, pessoal. Então veja, mesmo um banco como a Caixa Econômica, onde tem um fim social, ela é um agente de políticas, de execução de políticas públicas do governo, mas ela, há muito tempo, inclusive, ela tem ali como planos estratégicos dar lucro para, né, o seu principal acionista, né, que é a própria União, ou seja, a Caixa Econômica ela dá lucro, ela se paga, né, inclusive traz riquezas para o país. Tá? Então, veja que um banco, né, ele tem esses planos estratégicos ali, né, que tem que ser alcançado, né? Mas não é só isso, pessoal. As empresas elas têm também objetivos de ser sustentável, né, de ser sustentável, mas também pensar no social, nós vamos ver isso mais à frente, pensar na questão ambiental. Então, tudo isso hoje as empresas estão incorporando aos seus planos estratégicos, tá bom? A estratégia empresarial envolve definição de objetivos e metas. Então, pessoal, isso aqui vocês tenham isso em mente, tá? Análise do ambiente externo e interno da empresa. Então, a estratégia empresarial envolve a definição de objetivos e metas, análise do ambiente externo e interno da empresa, formulação de plano de ação, ou seja, como eu falei, né, toda empresa ela tem que ter ali um plano de ação para alcançar os seus objetivos estabelecidos, identificação e alocação de recursos, ou seja, o que eu tenho de recursos e como que eu posso utilizá-los da melhor maneira possível. E o monitoramento dos resultados. Então, pessoal, a estratégia empresarial, ela está sobre esses pilares, tá? Veja que no final aqui, ó, você tem os objetivos que são estabelecidos aqui no começo, né? Tem uma análise tanto do ambiente externo, ou seja, o que é um ambiente externo? É aquilo que está fora da empresa, né? Os meus concorrentes, os meus clientes, os meus fornecedores, né? São os parceiros, os stakeholders. Então, e você também tem uma análise interna, né? O que eu tenho de estrutura? O que eu tenho de pessoas aqui para esse trabalho? Quantas pessoas eu vou precisar para realizar esse trabalho? Né? Que tipo de materiais, de máquinas? Então, isso é uma análise interna. Com isso, eu vou conseguir formular um plano para que eu possa estabelecer esse plano, colocar em execução para alcançar meus objetivos, né? E aí eu preciso de recursos, né? Por isso que tem aqui a alocação de recursos. E aí, pessoal, não basta eu só planejar, não basta só eu identificar. Eu preciso monitorar, pessoal, aqui ó, monitorar os resultados. Eu preciso fazer um acompanhamento disso tudo, tá, pessoal? Estratégia empresarial. Aqui temos aqui um organograma, né, um mapa mental de como que começa aqui, né, a estratégia empresarial. Então, tem o estabelecimento da missão e da visão, vocês vão ver isso aqui mais à frente, né? Uma empresa ela tem uma missão, né, e ela tem uma visão que tem a ver, né, com o futuro, né, algo que ela projeta para si mesmo, né, para si mesma. E aí você passa aqui por uma análise externa, por uma análise interna, a formulação de estratégias, né, por quem, né, comanda a empresa, né, um conselho, um CEO, que é o chefe da empresa, junto com o conselho de administração da empresa, e você tem aqui uma implementação dessa estratégia, né, alguém precisa implementar e ter aqui depois um controle estratégico que tem aqui, que está ligado ao monitoramento, né? Monitorar. Então, tudo isso aqui faz parte
de uma estratégia empresarial para uma empresa se dar bem naquele mercado, tá? Muitas empresas elas estão derrocadas porque elas abandonaram, né, um plano original, ou elas não reformularam, tá, pessoal? Porque de repente as empresas reformulam um plano e esse plano, devido a várias circunstâncias, seja interna, seja externa, acaba, pessoal, fazendo que os diretores daquela empresa, os administradores daquela empresa tenham que reformular esse plano. E quem não reformula o plano pode acabar tendo prejuízos muito grandes, tá bom? Olha, fique atento. A administração moderna enfatiza a importância do foco no cliente, inovação e análise da concorrência. Pessoal, então numa prova vocês têm que começar a ter um pouquinho de maturidade de como essas coisas podem cair na sua prova, tá? Então vocês têm que ter ali uma noção, né, daquilo que é importante. Então, por exemplo, numa empresa, se tiver lá numa questão, né, que fala sobre cliente, que fala sobre inovação, análise de concorrência, vocês já precisam ficar ali espertos, né? Ou seja, o foco no cliente. Uma empresa, como que ela sobrevive? Ela sobrevive por conta do seu cliente. Ela sobrevive por conta do foco no cliente. Ela focaliza ali os seus clientes, porque é onde ela vai ter o seu lucro, né? Então, ou seja, numa questão você sempre tem que pensar, opa, a empresa valoriza o cliente, a empresa ela quer o bem-estar do cliente, ela quer o cliente feliz, né? Então como que ela vai fazer isso, tá? Então tem que ter maturidade numa prova de vocês. Inovação, hoje cada vez mais se fala em inovação, as empresas buscam melhorar, né? Sair de uma coisa mais presa para algo mais dinâmico, né, com as tecnologias que cada dia mais estão surgindo, tá? E também uma coisa muito importante é analisar a concorrência. Quem não analisa a concorrência, né, está indo no caminho errado. Ou seja, meu concorrente, ele está inovando, ele está fazendo ali, lançando produtos novos, ele está ali lançando coisas novas para ele, então ele tem que analisar tudo isso. Então você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a Coca-Cola e a Pepsi, elas são concorrentes uma da outra. Então, uma não pode ficar parada enquanto a outra começa a fazer ali algum tipo de planos, né, lançamentos de produtos, marketing. Então, não pode, porque senão fica para trás, os lucros vão recuar, tá bem? Então, vamos ter essa maturidade no momento de entender ali uma questão na prova, tá bem? Olha aí, pessoal. Uma dica para vocês do professor Mário. Dentro dos bancos você vai ouvir muito as frases foco no cliente, né? Até falei isso aqui, ó. Foco no cliente, inovação, estratégia digital, ou seja, ser digital, né? Ou seja, quem aí trabalha e nunca ouviu alguém falar no ser digital, né, hoje, né? O que é ser digital? É alguém que busca inovação, busca novos métodos, novas tecnologias, tá bem? Para começar a trazer ali para a empresa novos rumos, novos horizontes e fazer com que a empresa ela também venha se modernizar. Tá bom? E ser sustentável, pessoal, se fala muito em sustentabilidade, em qualquer empresa hoje se fala muito isso e nos bancos não é diferente, tá, pessoal? Então fique muito atento quando vocês, numa questão de prova, tiver lá foco no cliente, ser digital, né, inovação e ser sustentável. Tá bem? Pessoal, a gente encerra aqui o nosso bloco da nossa primeira aula, viu? Continue estudando. Uma dica para você, estudou um assunto, tá? A cereja do bolo, resolva questões. Como que você vai resolver questões? Vai resolver as questões, o que você ficou em dúvida, o que você errou, revisite e faça o maior número de questões que você puder, tá? Pegue essa dica aí para você e continue focado no seu sonho, no seu objetivo.